Olá pessoal, para mais uma aula nós estamos falando de homicídio qualificado e chegou a vez de falarmos do feminicídio. Com relação ao feminicídio, a primeira nota que nós devemos já destacar para a compreensão é que femicídio é diferente de feminicídio. Femicídio é quando no polo passivo, quando é vítima de um homicídio, uma mulher, em quaisquer condição. Feminicídio, que é elevado à condição de homicídio qualificado, é quando é uma mulher como sujeito passivo, como vítima, mas desde que o homicídio seja praticado em duas circunstâncias que estão descritas na lei. Seja a violência decorrente de violência doméstica ou familiar, ou então seja a violência praticada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vamos a exemplos discutindo aqui, bem claros, para a gente refletir sobre o assunto. Vamos supor que eu moro no Rio de Janeiro, sou do Morro do Alemão e lá na Rocinha mora minha irmã. E nós até temos algum encontro, mas minha irmã resolve dominar o tráfico, que eu moro ali no Morro do Alemão, e ela resolve dominar. Enfim, e por essas razões eu acabo matando-a. Aí não é caso de feminicídio, porque a meu ver, essa violência praticada com minha irmã não ocorreu de modo algum de violência doméstica ou familiar, muito menos pela condição da minha irmã por discriminação ou preconceito de sexo feminino. Aí foi uma luta travada de drogas, de domínio, de criminalidade, que nada tem a ver com a questão do feminicídio. Agora, eu moro lá com minha irmã, ela começa a namorar, começa a usar minissaia, e eu começo a proibi-la de usar minissaia, aí evidentemente está havendo menosprezo e preconceito à sua condição do sexo feminino. Nesse caso é feminicídio. E aqui, para um estudo mais aprofundado do que seja violência doméstica ou familiar, nós devemos nos valer dos estudos da Lei Maria da Penha, nos servir como subsídio legal para aprofundarmos essa questão. Mas fiquemos com essa ideia inicial. A primeira, e a própria lei diz, essa lei, antes que eu esqueça, só o número, é a lei que o legislador editou, é de 13.104 de 2015, foi a partir de 2015, que então o feminicídio foi erigido à condição de homicídio qualificado e, portanto, também considerado crime hediondo. Essa lei foi em 2015, a presidenta era Dilma Rousseff, é de sua autoria a lei, e é importante dizer que muitos doutrinadores falam que não seria necessário, porque todo feminicídio, em tese, não deixa de ser um crime de motivo fútil, porque você matar alguém em relação de ambiente doméstico ou pelo preconceito ou menosprezo à condição do sexo feminino seria, em tese, também motivo fútil. Mas aí nós falamos de um direito penal simbólico. Quando o legislador destaca uma situação, uma circunstância para dizer para a sociedade política organizada, eu estou preocupado com esses crimes, por isso ele o fez nesse sentido. Esse é um dos argumentos favoráveis à condição de ter elevado o feminicídio a homicídio qualificado, porque também teria aquela ideia de que ele, não sendo feminicídio, poderá ser tido como homicídio simples, se não se enquadrasse em nenhuma das outras hipóteses previstas do inciso 1 ao 7º. Mas agora, o feminicídio, nas circunstâncias em que a lei propôs, é sim crime
hediondo e também homicídio qualificado. E decorrente daquilo que eu estava dizendo, que em tese também todo feminicídio pode ser considerado um motivo fútil, penso eu que se o promotor de justiça denunciar por motivo fútil e motivo torpe e feminicídio, por exemplo, só para a gente começar a dialogar esse assunto e vocês refletirem e pesquisarem, penso eu que vai ocorrer um bis in idem nessa circunstância. Porque se é com a finalidade de menosprezar ou preconceito ao sexo feminino ou em decorrência de violência doméstica, para mim ele é uma circunstância subjetiva. E assim, a princípio, duas circunstâncias subjetivas, que também é um motivo fútil, que também é um motivo torpe, não seria conveniente, eles não se casam, eles não se combinam, eles se repelem. Aqui eu uso como argumento, que nós já falamos na aula passada, do homicídio privilegiado, do parágrafo 1º que nós estudamos, motivo de relevante valor moral, social. Ou, nessas hipóteses, eles não combinam com motivo fútil, eles não combinam com motivo torpe. Quer dizer, homicídio privilegiado é incompatível com as qualificadoras subjetivas. Qual que é a questão aqui? É saber se o feminicídio é uma circunstância objetiva ou subjetiva. Penso, já tem várias correntes achando que parte é circunstância objetiva, quando se fala em violência doméstica e familiar, agora quando se fala com o intuito de menosprezar ou preconceito ao sexo feminino, seria a parte subjetiva dessa qualificadora, mas eu penso que irá dirigir o pensamento de que é uma circunstância qualificadora do homicídio subjetiva. E aí ela não combina e não há compatibilidade nem com o privilegiado. Então, em tese, nós podemos afirmar que não vai ocorrer um homicídio privilegiado por feminicídio. A princípio, se você entender que o feminicídio é uma circunstância subjetiva, ele não vai ser compatível com o homicídio privilegiado. Tá certo? Reflitam sobre isso, estudem sobre isso e pesquisem. É muito importante e o assunto é novo. É uma lei de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. Sujeito ativo. Quem pratica o feminicídio. A maioria da doutrina está tendente no sentido de que pode ser o homem e a mulher. Por exemplo, nas relações homoafetivas, uma mulher, no caso, como sujeito passivo, e outra mulher matando-a. Há quem vai fazer um estudo histórico dizendo que, em decorrência e cultural, em decorrência de nossa sociedade patriarcal, era o homem oprimindo a mulher, e por isso que veio o feminicídio. Poderá dizer que só o homem pode figurar no sujeito ativo do crime de feminicídio, mas a doutrina está tendente em dizer que a mulher, nas relações homossexuais com outra mulher, obviamente, também poderá ser sujeito ativo do crime de feminicídio. Mas não é questão definida, questão a ser refletida e estudada. Como eu disse, o assunto é bem contemporâneo. Como vítima e como sujeito passivo do crime de feminicídio, a lei diz mulher. E o transexual? Aí começa a surgir o problema. Dependendo da situação que está o transexual. A primeira corrente, a dominante, porque é aquela que vai se basear no argumento forte, no sentido... Tivemos uma interrupção aqui com a chegada de uma pessoa aqui, mas continuando. O transexual, vamos
vamos pensar o transexual como sujeito passivo, como vítima do feminicídio. Se levarmos em questão o princípio da legalidade, o transexual vai ser vítima sim, desde que já tenha feito a operação, a cirurgia transexual, e nos documentos conste a sua condição de mulher, conste a sua condição do sexo feminino, pelo princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Porque aí diz, qualquer outra situação que se encontrar o transexual que não seja essa, vai ser o uso da analogia. E a analogia é proibida para punir. Aí não caberia nem o que nós já estudamos aplicar-se aqui a interpretação analógica. Mas alguns vão defender, mesmo que conste lá, pensando na Roberta Close, eu não sei como era o nome de outro, uma dos primeiros transexuais do Brasil, pensando na sua condição, no nome dele lá tinha Valdemar, e era a famosíssima Roberta Close. E ela utilizava esse nome, mas no documento era Valdemar, sexo masculino. Se for vítima de uma morte, se alguém matá-la, nessas condições, em decorrência de violência doméstica, em decorrência de menosprezo à sua condição, vai ser feminicídio? Aí é o que eu digo. Os legalistas e o princípio da legalidade que está na Constituição do Código Penal dirá que não. Que aí no momento que ela operou e trocou seu nome para Roberta Close, aí sim ela pode ser, e aí vai ser unânime, penso eu, a maioria da doutrina, pelo menos a maioria, porque no direito, nas ciências jurídicas e sociais é difícil dizer da unanimidade, nós haveremos de dizer que aí ela será vítima do feminicídio. Alguns dirão que se ela estiver já operada, mesmo que no documento esteja o nome Valdemar, mas ela já estiver na condição de mulher, ou seja, a neovagina já implantada nela, seria a mulher e então também seria a vítima do feminicídio. Mas é o que eu digo, o argumento forte aqui é o princípio da legalidade que rebate as outras hipóteses do transexual. Tá certo? Só para encerrarmos aqui a questão do feminicídio, nós devemos lembrar que, como eu estava dizendo, a proteção à mulher, né, a vítima vulnerável, que normalmente são aí vítimas dos homens violentos, praticando em ambiente doméstico, e muitas vezes desprotegidas, vulneráveis, e por razões o quê? De menosprezo e muito de preconceito, porque o homem daquela formação patriarcal na formação da cultura brasileira, sempre assim como dominante, e aí de certa forma até podemos lembrar, considerar a mulher como objeto, e ela precisou conquistar desde o direito ao voto, e assim a sua evolução na condição de pessoa e de ser humano dentro da sociedade. E só para trazer para ilustração, vou passar a leitura para vocês, nesse momento, para finalizar a nossa aula, as ordenações filipinas que vigoraram em âmbito penal até 1830 no Brasil, nós encontramos lá o seguinte dispositivo. Você vê que a lei retrata bem a situação à época. Olha, achando o homem casado a sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adultério fidalgo ou o nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Fiz a leitura desse dispositivo legal para mostrar que o direito é fato, valor e norma. Os fatos, à época, eram valorados e produziu-se essa norma. E uma norma que, se hoje a gente fiz a leitura e nós formos analisar, cheira cheira assim a nojo, digamos assim. E, no entanto,
Hoje, na evolução do Brasil, a proteção à mulher é urgente e, por isso, sobretudo, o feminicídio elevado à condição de homicídio qualificado e também de crime hediondo. E o que é importante nós dizermos que atualmente também há estudos que, embora foi elevado à condição de homicídio qualificado, ainda não saiu do homem aquele preconceito, aquela formação patriarcal e o domínio que ele quer ter sobre a mulher. Tanto é verdade que tem inúmeros feminicídios ocorrendo no Brasil, o que é lamentável. Tá certo? Um abraço a todos, fizemos essa aula, bons estudos, bons complementos nesse estudo, e lembrando vocês que eu mandei aí a recente decisão do ministro Toffoli, no qual ele decide ser inconstitucional alegar em plenário a legítima defesa da honra. Não é um assunto que tem a ver com feminicídio diretamente, mas de via transversa tem sim, né? O homem matando a mulher e alegando-se a legítima defesa da honra, dizendo inconstitucional, em que pese o argumento do ministro Dias Toffoli. Aí é uma questão muito polêmica, porque pode ofender diretamente tanto a plenitude da defesa e a soberania dos vereditos, mas isso é um assunto para um outro bate-papo, tá bom? Boas leituras e um abraço a todos e bom final de semana!